Olá, irmãos. Bom estar com vocês mais uma vez, ainda que seja aqui pela internet, mas gratos a Deus porque nos dá a oportunidade de fazermos dessa forma. Gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós estamos indo para o final da carta, né? Ela acho que foi quase todinha aqui via internet. Acho que apenas os primeiros sermões foram presenciais. Vamos lá. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13 até quase o final. A gente não vai lidar com o verso 13 todinho, ele fica para o próximo sermão. Hoje, versos 12 e o verso 13 até onde eu parar, tá bom? Escuta com atenção a leitura da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nós pedimos que hoje, ao considerarmos essas palavras de Paulo, o Senhor trate nossos corações e o Senhor nos ajude a aprender. Em nome de Jesus. Amém. Acabou na semana passada a transmissão de um documentário esportivo que fez enorme sucesso. A série se chama Arremesso Final, em inglês era A Última Dança. Um documentário em 10 episódios, muito bem feito, muito bem produzido, muito empolgante. 10 episódios mostrando a carreira de Michael Jordan, geralmente considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos. Não somente Jordan, mas o seu time, os Chicago Bulls, os seus companheiros, a sua família, as histórias que estavam ao redor de tudo o que aconteceu, muita conversa de bastidor, muita coisa que ninguém nunca soube antes. E tem muita coisa que a gente poderia pensar e dizer sobre esse seriado, mas eu quero focar em um aspecto que eu achei particularmente interessante, que é a questão de como é difícil a relação de liderança e liderados. Isso fica óbvio em vários níveis. Um deles é quando a gente vê os bastidores da própria organização, que é um clube de basquete profissional, algo muito complexo, com muita gente. Nós temos ali o elenco dos atletas, seus 15 jogadores, eu acho. Você tem toda uma comissão técnica, que vai desde o treinador aos assistentes do treinador, passando pelos médicos, massagistas, treinadores físicos, essa questão toda. E tem o pessoal da organização, os gerentes, os que cuidam de organizar a coisa, de fazer tudo funcionar. E a relação entre o diretor-geral, um homem chamado Jerry Krause, e os jogadores sempre foi muito, muito complicada. Krause, que era inegavelmente hábil em selecionar jogadores, em montar aquela baita equipe, aquele baita esquadrão, ele tinha o desejo de aparecer, mais do que ele aparecia. E parece, que, pelo que o documentário traz, que ele ressentia um pouco, ou muito, o fato de que ele não tinha o mesmo nível de atenção, apreço, reconhecimento público que os jogadores tinham. É claro, ele não está em quadra jogando bolas ao cesto. É difícil mesmo que as pessoas vejam isso. Os jogadores, por outro lado, olhavam para ele como uma figura de terno, um engomadinho, que não vivia a vida real das quadras e que, embora fosse útil, não era quem fazia o serviço. Jerry Krause poderia argumentar que fora ele quem criara aquele timaço. Ele que dava para aqueles atletas as condições para eles brilharem. E eles argumentariam, por outro lado, que eles também precisavam ser mais valorizados, em particular Scottie Pippen, que era o segundo melhor do time, não era compensado financeiramente de maneira adequada, nem perto disso. E eles poderiam corretamente também argumentar que eles geravam muito mais lucro do que de fato sobrava para eles. Tensão de liderança e liderados. Vale notar que essa tensão acontecia também dentro do próprio time. Michael Jordan, o grande líder, o grande jogador, ele tinha uma relação muitas vezes tensa com os seus colegas. Inegavelmente a maior estrela do esporte, a sua relação com os colegas era muitas vezes bem pouco saudável ou nada saudável. Ele era um jogador extremamente exigente consigo mesmo. E ele transferia esse nível de exigência para os seus colegas também, seus colegas que eram menos capazes do que ele. Não são poucas as histórias que o seriado conta sobre provocações exageradas que Jordan fazia, sobre humilhações públicas que ele fazia, que ele infringia sobre os seus colegas.
E até mesmo um caso de agressão física, em que ele dá um soco num dos seus colegas, o menorzinho do time, ainda por cima. E os atletas reconhecem, a gente ganhou, é verdade. E é verdade, a exigência de Jordan sobre nós fez a gente ser melhor do que a gente seria, verdade. Mas ninguém gostava disso não. Ninguém achava isso saudável. É complicado, não é? Essa relação de liderança e liderados, ela é complicada. Isso é difícil em todos os ambientes. É difícil na família, por exemplo. E muitas das famílias que estão ouvindo hoje estão experimentando uma intensificação das dificuldades nesse tempo de isolamento social. Tem aparecido rachaduras que a distância do cotidiano maquiava. E muitas vezes é difícil. Isso é verdade nas empresas, nesse tempo tem ficado claro também. Muitos chefes estão à distância, tentando lidar com os seus liderados, fazendo o serviço longe das suas vistas, no home office. E fica aquela sensação para parte dos líderes, será que estão fazendo mesmo? Será que está cumprindo o que devia? Por outro lado, os funcionários estão irritadíssimos com o que percebem ser um microgerenciamento por parte dos chefes, com o que avaliam ser uma espécie de falta de confiança por parte dos chefes. No esporte, na família, no trabalho, essa relação é difícil. E você acha então que quando chega na igreja, no contexto do povo de Deus, tudo fica magicamente tranquilo? Claro que não. Hoje nós vamos ver aqui no livro santo, Deus dando instruções para a gente, líderes e liderados, acerca de como deve ser a vida nesse mundo caído, nesse relacionamento de igreja. Hoje nós vamos ver que devemos crescer tanto nas nossas atribuições de líderes, quanto no apreço que temos pelos que nos lideram. Essa é a mensagem. Devemos crescer em nossas atribuições de liderança e no apreço que temos como liderados por aqueles que estão sobre nós. A gente vai ver isso em 3 partes. A primeira parte que eu quero trazer para você é que a igreja tem liderança, com funções dadas por Deus. Veja, nós estamos aqui no final da carta de Tessalonicenses. Nos últimos 2 sermões, nós lidamos com orientações específicas do apóstolo no que tange a volta de Cristo. Aprendemos sobre a ressurreição, sobre o que é o tal do arrebatamento, vimos qual é a postura correta que devemos ter de vigilância em face à vinda iminente do Senhor. E Paulo entra agora numa sessão com várias instruções acerca de aspectos múltiplos da vida cristã. E o primeiro que Paulo traz é essa questão da relação com os líderes. Por que Paulo falou disso? A gente não sabe ao certo, mas dá para imaginar, não dá? Provavelmente Timóteo, naquele relatório que ele levou para Paulo, falou que tinha alguma coisa ali que precisava ser ajustada, que tinha algo que não estava indo bem. Provavelmente os liderados não estavam valorizando corretamente os seus líderes. E o que Paulo diz? Olha comigo de novo o texto bíblico. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Nesse primeiro ponto, a gente vai focar no mero fato de que existe na Igreja do Senhor um certo nível de organização, inclusive de liderança. Esse é o primeiro lado que a gente precisa ver. A liderança. John Stott, no seu comentário sobre Tessalonicenses, ele lembra bem que a Igreja do Senhor às vezes oscila entre o clericalismo e o anticlericalismo. É verdade, o clericalismo ele é um problema. A ideia é muito comum de que apenas os líderes formais têm algo a contribuir, de que apenas os líderes ordenados da igreja, de fato, levam a igreja adiante, de que apenas eles servem, apenas eles trabalham, e o povo de Deus que fique quietinho, sentadinho, observando e desfrutando. Isso é um problema. Mas o anticlericalismo, que surge muitas vezes como reação a esse erro, também é um erro. A ideia é muito comum que a gente vê em algumas denominações, em algumas igrejas, em alguns grupos, de que não deve haver organização, de que não há oficiais, de que não deve haver uma distinção de líderes e liderados. Queridos, essa não é a posição das Escrituras. Aqui, nesse texto, bem como em muitos outros lugares do Novo Testamento, nós vemos a Bíblia ensinando sobre liderança, assumindo que há liderança, repreendendo a liderança. Há muito que aprender sobre isso.
É claro, a gente não vai ser exaustivo, a gente vai lidar com Tessalonicenses, não é um estudo completo sobre tudo que a Bíblia fala sobre liderança. Mas veja aqui nesse texto, como algumas coisas são ensinadas, algumas coisas são assumidas. Existe da parte dos Tessalonicenses, em algum nível, um compromisso, um reconhecimento por parte dos crentes de que há pessoas que os presidem, de que há pessoas que os lideram. Percebe? Paulo roga a eles que eles façam certas coisas em relação aos seus líderes. O que isso assume? Isso está assumindo, isso está pressupondo que há um tipo de estrutura, que há um tipo de reconhecimento por parte deles acerca dessa estrutura. Paulo diz para os crentes de Tessalônica, a gente a quem vocês devem prestar contas. Há uma estrutura, por mínima que seja, a liderança e a quem os reconhece como líderes. Queridos, organização é parte da igreja, sim. Tá, mas para que insistir nisso? Porque é muito comum no nosso tempo a ideia de que os crentes, os que seguem a Jesus, os discípulos, não deveriam buscar se associar ou se conectar oficialmente a uma igreja local. Você já ouviu isso? Os argumentos são muitos. A igreja é uma instituição falível. A igreja é uma instituição de homens. A igreja é real, a igreja verdadeira é a invisível. As pessoas são falíveis, só preciso de Cristo. Tem muito pastor que é mercenário e charlatão. Tem mesmo. Minha vida espiritual melhorou depois que eu saí da igreja. Você encontra de tudo. Talvez você que está ouvindo esteja também a ponto disso. Considerando seriamente deixar a igreja, viver só você e Cristo, no máximo se encontrar aqui e acolá com algumas pessoas que professam a mesma fé, de vez em quando se encontrar para orar, para conversar, alguma coisa assim, e seguir a vida cristã normalmente sozinho. Não dá para a gente tratar de tudo nesse sermão, mas veja como esse ponto se aplica a essa situação. Paulo está assumindo que tem um tipo de organização. Paulo está assumindo que há um reconhecimento deles acerca de que há um grupo fechado. A gente que é da igreja, a gente que não é da igreja, a gente que preside, a gente que é liderada. Isso é importante. Haver prestação de contas é importante. É importante haver quem se esforce oficialmente para te admoestar e cuidar da sua vida. Isso é importante, vai ficar mais claro à medida que a gente avança. A ideia de um crente que vive fora de uma estrutura visível, ela é estranha ao Novo Testamento. Veja, eu não estou aqui preocupado com o formalismo da coisa, com atas e estatutos. Eu estou falando do fato de que você, na sua cidade, precisa estar atrelado a pessoas que reconhecem você como crente. E submisso a pessoas que, em nome de Cristo, crentes maduros, vão te proteger, te instruir, te admoestar na dificílima tarefa de seguir a Jesus. Se você acha que você consegue seguir o bom caminho sozinho, você está dizendo que você é mais sábio que Cristo. Porque Cristo, na sua palavra, nos ensina que essa caminhada é feita em bando, que essa caminhada é feita em grupo e que nós precisamos de gente mais experiente no caminho, guiando a gente nesse rumo. Entenda ainda que não há problema em haver uma certa formalidade, não tem problema nisso. A gente caiu na ladainha de que formalidade, de que rol de membro, de que estrutura de liderança, de que essas coisas vão roubar a espiritualidade, que elas vão sumir com a espontaneidade. Não é assim. É verdade, a igreja não é o estatuto, claro que não, a igreja é o povo de Deus. Mas essas coisas se fazem necessárias numa sociedade complexa como a que a gente vive. À medida que a sociedade humana foi se tornando mais e mais complexa, foi se tornando mais e mais necessário um tipo de organização. Veja, naquele tempo, no tempo da carta, Paulo queria se reunir com o povo de Deus, eles iam para a casa de alguém e reunir. Ah, mas a igreja foi crescendo, não foi? Chega um ponto em que não cabe na casa de ninguém. Ou você pega várias casas, ou você pega um lugar alugado, e isso seria relativamente simples, alugar um espaço. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você quer alugar um espaço, o que você precisa? Você precisa ter CNPJ. E para ter CNPJ, você precisa ter o quê? Você precisa ter ata, você precisa ter estatuto, você precisa ter um rol de membros.
Para pagar o aluguel, você tem de ter conta no banco. Para movimentar essa conta no banco, você tem que ter um tesoureiro eleito em ata, oficialmente. Entenda, um nível de organização é necessário. E a organização serve o grupo, e não o contrário. Há várias coisas que nós, como igreja, queremos e sonhamos e precisamos fazer. E para isso é preciso que haja uma estrutura de liderança, de organização e o que vem com isso. E sim, o crente precisa ter pessoas que estão em algum nível, oficialmente, responsáveis pelo seu bem-estar espiritual. Prestar contas a meros seres humanos é um exercício de submissão a Cristo. É parte da vida cristã, sim. Esse era o nosso primeiro ponto. O fato de que a igreja tem um tipo de organização. O nível disso pode variar com o tempo, com o local, com a cultura, mas é necessário haver algum tipo de liderança, liderados e organização. No segundo ponto, então, a gente vai ver o que essa liderança faz. O que Deus espera. E a gente vai ver que a liderança se desgasta para o bem-estar do povo de Deus. Paulo já assumiu que há a liderança, e o que ele diz acerca dela? Olha de novo o verso 12. Vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço aqueles que fazem o quê? Trabalham entre vós, vos presidem e vos admoestam. Paulo menciona aqui 3 ações, mas entenda, não são 3 grupos. Não são os que trabalham, os que presidem, os que admoestam. É um grupo de pessoas que faz essas 3 coisas. Trabalhar, presidir e admoestar. E a gente vai entender melhor o que isso é. O que é esse tal desse trabalhar entre vós? Ele está falando dos funcionários da igreja, alguma coisa assim? Veja, ele está falando do trabalho que os líderes fazem. O verbo que Paulo utiliza aqui, com frequência, ele foi traduzido nessa versão como trabalhar, mas em outros lugares ele é traduzido como uma palavra bem mais forte. Algo como se desgastar, se afadigar. Lembra quando Jesus falou, vinde a mim vós todos que estáis cansados? Esse cansados que Jesus falou é o mesmo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, afadigados, desgastados. É esse verbo que Paulo está usando aqui. Porque esse trabalho, esse serviço que a liderança da igreja faz é de se afadigar mesmo. É desgastante. Não é meramente um trabalho que você vai lá e é um emprego como qualquer outro, você vai e faz e pronto. Não. Muitas vezes ele é queimar a vela dos 2 lados. Muitas vezes. Isso deve servir de alerta para você, que anseia pela liderança na igreja. Você que anseia pelo pastorado, você que anseia pelo presbiterato, pelo diaconato, pela liderança da escola dominical, pela liderança da mocidade, do que for. É trabalho duro. Muitas vezes pessoas querem liderança na igreja porque elas querem a honra, o prestígio, o poder, a posição, a fama. É trabalho. Cansa. Desgasta. Se você está querendo ser líder ou se você é líder por outra razão e não está disposto a se desgastar, é hora de cuidar desse coração aí. Se você está fazendo a função da liderança e você está se negando ao trabalho, você está negando o desgaste, você está no lugar errado. Ou muda essa atitude, ou dê lugar a outro. Liderança é trabalho. Aqui é trabalho. O que mais que é liderança? Eles presidem e admoestam. O que significa isso? Presidir é a ideia de liderar. Literalmente é estar de pé à frente. Precisa alguém estar de pé na frente, como exemplo, como barreira, como proteção. Quem são essas pessoas de que Paulo está falando? Veja, em outro lugar, Paulo escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 5, ele fala sobre os presbíteros, como sendo aqueles que fazem isso, essa função de presidir. É claro, a gente tem outros líderes da igreja, a gente tem os diáconos, a gente tem as lideranças de grupos específicos e assim por diante, mas entenda que Paulo tem em mente aqui a função que o presbítero faz. Lá em Timóteo ele fala que eles devem ser honrados, que merecem honorários dobrados os que se saem bem na função.
Em particular, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Então entenda, ele está falando aqui do que nós, na igreja presbiteriana, chamamos de presbíteros. O conselho da igreja inclui tanto aqueles que são presbíteros, que cuidam mais dessa parte de cuidar, de estar à frente, como aqueles que se dedicam com mais exclusividade à palavra de Deus, o que a gente chama popularmente de pastores. Mas são presbíteros. Os pastores são um tipo de presbítero mais dedicado à docência. Entenda, vocês que são líderes da igreja ou que desejam ser. Liderar significa presidir. Significa sim estar na frente das pessoas de pé. Com todas as dificuldades e desconfortos que vêm com isso. Com a fadiga já mencionada. Com o peso de ser exemplo e vidraça. Muitas vezes os líderes da igreja ressentem esse fato de que, puxa vida, agora eu virei líder da igreja, todo mundo está olhando, observando a minha vida. A função é essa. A função é que as ovelhas tenham um modelo de uma ovelha mais experiente. Para saberem aonde ir, aonde não ir, onde tem água, onde tem comida, onde tem precipício, onde costuma ter lobo. Crianças, Deus deu para vocês pessoas assim. Papai e mamãe são pessoas que você deve aprender deles. E junto com papai e mamãe tem outras pessoas. Os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, são um presente de Deus para você conhecê-los, para eles cuidarem de você, para você aprender as coisas da vida com eles também. Lembra disso? São um presente para você olhar e falar assim, olha papai, que legal, pastor, o presbítero. Não porque a gente é sem erro, tá? A gente também faz coisa errada. Mas porque a gente está querendo seguir Jesus e ajudar vocês também. Liderança envolve presidir. Liderança envolve estar à frente. Sabe o que mais que liderança envolve? O texto nos diz. Aqueles que vos admoestam. O verbo aqui é o noutetel. Já ouviu esse verbo? É da onde a gente tira aconselhamento noutético. Talvez você já tenha ouvido falar dessa linha de aconselhamento, também chamada de aconselhamento bíblico. É desse verbo aqui. Está ligado a admoestar. O que é isso? Que negócio é esse? É chamar atenção? De certa forma sim, mas entenda, não é a ideia de é o rei da bronca. Mas é alguém que está vendo o rebanho. É alguém que está atento. Entenda, todos são pecadores. Todos nós da igreja somos pecadores e pecamos. Não tem ninguém na igreja que viva uma vida que não precise de correção. E essa correção tem que ser feita. A Bíblia fala que nós podemos sim admoestar uns aos outros, é uma tarefa em algum nível de todas as ovelhas, mas especificamente Deus coloca líderes com essa função. Presbíteros, pastores, diáconos, liderar envolve estar disposto a fazer isso que muitas vezes é desagradável. Muitas vezes é pesado e sofrido o serviço de repreender as ovelhas. Algumas recebem bem. Outras não. Entenda, é parte do serviço. Quando você, ovelha, for chamada pelo pastor para admoestação, entenda. Não é que a gente adora dar bronca. A gente está buscando ser fiel ao nosso chamado. E você que está liderando, você que corre dessas funções, entenda, essa é parte do seu chamado sim. Lidar com o erro, lidar com coisas difíceis, participar de conversas constrangedoras, chamar pessoas a conversas difíceis, isso é parte sim. Se você não está fazendo, ou muda, ou passa para outro fazer. Agora vejam um aspecto muito importante dessa liderança, aí no verso 12, os que os presidem no Senhor. Entenda, essa função da liderança, ela deve ser feita no Senhor, por amor ao Senhor e por amor ao rebanho. Ela não deve ser feita por más razões. Se uma liderança está sendo liderança, de novo, por querer poder, glória, grana, fama, visibilidade, respeitabilidade, ou porque gosta de controlar a vida dos outros. Tem muito líder assim, né? Eu quero ser líder da igreja, que adoro controlar a vida dos outros. Está fazendo pelas razões erradas. Muda esse coração. Ou passa para outro fazer. O real cuidado da liderança, do pastoreio,
é feito por Cristo, em Cristo, no Senhor. A liderança deve agir para com os membros no Senhor. Nós vos presidimos no Senhor. Nós não vamos presidir vocês ou admoestar vocês por nós mesmos, mas por Cristo. É fato, reconheço, há líderes ruins que amam subjugar e humilhar e rebaixar as pessoas, gente que se assenhorou do rebanho como se o rebanho fosse deles. São o que a Bíblia chama de dominadores do rebanho. Isso é errado. Isso é perverso. Isso deve ser combatido. Aliás, muita gente hoje que saiu das igrejas saiu por coisa assim. Muita gente saiu porque foi ferida por lideranças opressoras que mais se parecem com os fariseus que colocam cargas do que com o mestre Messias Jesus Cristo que leva cargas. Irmãos líderes, vocês devem liderar em nome de Cristo, sob comissão de Cristo, para o bem da igreja de Cristo, em submissão você a Cristo. Nós somos chamados a servir, não a ser servidos, primariamente. A cuidarmos e a nos desgastarmos para o bem do povo de Cristo. Entendam, irmãos, o líder cristão é alguém que está agindo não em nome próprio, não para a honra própria e bem-estar próprio, mas para a fama e o nome de Cristo. Inclusive, se você parar para olhar bem, pega lá depois 1 Timóteo para ler as qualificações dos líderes da igreja. Elas poderiam ser resumidas da seguinte forma. Aquele monte de coisas, né, aqueles monte de adjetivos que Paulo coloca, poderiam ser resumidos assim. Esse cara aí que está querendo liderar, ele parece com Jesus? Ele está na trajetória de cada vez mais parecer com Jesus e ser maduro? Porque no final das contas é isso. Os líderes estão agindo por vocês em nome de Cristo, representando o próprio Cristo. Quando você é admoestado por um líder fiel, você está sendo admoestado por Cristo, através de um dos pastores que ele botou para cuidar do rebanho. Quando você é orientado, instruído por um pastor fiel, por um presbítero fiel, você está sendo orientado e instruído por Cristo, que está fazendo isso através dele. Entenda, tudo isso é Cristo. E nós, líderes, devemos lembrar disso, que a gente não está cuidando do rebanho por nós mesmos, mas por ele. Isso vai ajudar, inclusive, o nosso coração. Isso vai nos ajudar nos dias que a gente precisa admoestar. Isso vai nos ajudar de muitas e muitas formas. Lembrar que a gente não faz por nós mesmos. Nós fazemos pela fama do nome de Cristo. Esse era o segundo ponto que a gente precisava ver. A liderança se desgasta em servir, em liderar em Cristo. O terceiro ponto agora é a responsabilidade dos liderados. Nós, como liderados, devemos crescer em apreço e amor pelos que nos lideram. Vamos ver o texto de novo? Agora foca no que Paulo chama a igreja a fazer. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, que vos presidem e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa desse trabalho que eles realizam. Você pode dizer, em boa consciência, que toda a sua vida eclesiástica você sempre teve apreço pelos seus líderes da igreja? Veja, eu não estou falando de achar o líder perfeito, nunca acho nenhum líder perfeito, tá? Nenhum é. Mas você poderia dizer que a vida toda você honrou a sua liderança nesta igreja, na outra igreja, seja onde for a sua vida toda? Eu tenho certeza que nenhum de nós passa nesse teste. Eu não passo, você não passa. Mas você precisa crescer nisso. Nossos líderes foram colocados em nossa vida por Cristo para representá-lo em cuidado da gente. Veja como Paulo coloca a questão. Nós temos que acatar com apreço, ter em máxima consideração. Veja que belo. O que é essa ideia de acatar com apreço? O termo que Paulo usa é um termo ligado a tenha em mente, a reflita acerca, pense acerca. Sabe quando a esposa reclama que o marido nunca reconhece o que ela faz? Ou quando o marido diz que a esposa não reconhece o esforço que ele faz? Como que isso poderia mudar? Uma forma disso mudar é justamente o marido gastar um tempo pensando
refletindo acerca de como é o dia a dia da esposa, de tudo que ela faz, de todos os sacrifícios e esforços. Uma forma da esposa mudar seria ela pensando e refletindo acerca do cotidiano do seu marido e tudo que ele faz, os seus esforços. Porque nós somos assim. Nós tendemos a olhar muito bem para os nossos esforços, os nossos sacrifícios, as nossas lutas, nosso cansaço, nossa fadiga, nosso umbigo. Mas, se pararmos para fazer isso em relação aos outros, se nós fizermos o exercício da empatia de calçar os sapatos dos outros, nós cresceremos em apreço pelos outros. E Paulo está te chamando hoje, ovelha, a fazer isso a respeito dos seus líderes. A parar para refletir e ter em mente o que é ser teu líder. O que está envolvido no dia a dia do cuidado do rebanho. Nós estamos tão acostumados a pensar em liderança como gente que nos explora. De tanta gente aprender na escola que o patrão é um explorador, que o pai é um tirano, patriarcado, essas coisas assim, que a gente precisa se libertar das figuras de autoridade, que liberdade é não ter ninguém dizendo pra gente o que fazer. A gente ouviu essas coisas na escola, a gente aprendeu essas coisas nos filmes, e essas coisas encontraram eco no coraçãozinho rebelde que a gente tem. Mas Paulo fala para você fazer diferente. Paulo fala, eu quero que você pare e reflita acerca do que é que o seu líder faz por você. Pensa acerca disso, reflita acerca disso. Pense com apreço. Veja, essa parte é um pouco desconfortável para mim como pastor e pregador, porque, de certa forma, eu estou aqui defendendo a minha função e a dos meus pares e dos meus colegas, mas para vos treinar e ensiná-los a fim de abençoar outros, é importante dizer. Mas você já parou para pensar no que é o desgaste de estar à frente de um rebanho? O que é o desgaste de pensar acerca do bem-estar espiritual de 100, 50, 200, 500 pessoas? O que é o peso das decisões? O custo que o pastoreio e a admoestação constante trazem ao coração? Você já notou que pastores tendem a envelhecer bem rapidamente? Queridos, a gente foi treinado a ressentir figuras de liderança e autoridade. Ao invés da gente pensar que, oba, tenho líderes que Deus colocou para cuidar de mim. Seja sincero, tá? Se um dos pastores te escrever ou amanhã um WhatsAppzinho e falar assim, olha só, quando acabar a quarentena, eu quero marcar um café contigo. Na hora você vai pensar o quê? Ai, 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 o pastor descobriu. Você vai correr pro negativo, não vai? Dificilmente você vai pensar, uau, que legal! O pastor está querendo cuidar de mim. Que coisa boa! De alguma forma ele percebe que eu preciso ter uma conversa e esse homem colocado por Deus na minha vida, em nome de Cristo, vai me ajudar. Você pensa isso? Você não pensa isso. Tenha em máxima consideração. Valorize os presbíteros da sua igreja. Queridos, sou testemunha de como os presbíteros da nossa igreja sofrem por vocês. É muito mais do que vocês imaginam. Ah, meus irmãos, eu já vi os presbíteros de vocês completamente arrasados e desgastados na santa obra de presidir e admoestar vocês. Vocês acham que eles não se cansam? Vocês acham que nunca passou pela cabeça deles ir fazer outra coisa? Você acha que nunca houve um dia em que eles falaram assim, ai, por que eu fui aceitar esse negócio? Veja, vocês, ovelhas, são amadas e são amáveis muitas vezes, mas muitas vezes não são. Muitas vezes é difícil, desgastante admoestá-los. Não é gostosa essa função de admoestá-los. Quando eu vejo algo e tomo conhecimento de algo que eu vejo assim, ixi, isso aí vai precisar de uma conversa. Qual que você acha que é a minha reação? Você acha que eu fico assim, eba, eu tava louco por uma oportunidade para dar um sacode naquele carinha? Não, eu lamento. Eu me entristeço, estraga meu dia, às vezes estraga minha semana. E eu luto contra mim mesmo, sabe como? Eu luto contra o desejo de deixar para lá. Porque eu sei como vai ser desgastante.
Considere os seus pastores, considere os seus presbíteros. Veja, eu não estou dizendo isso para fazer drama, não. Eu estou dizendo isso para que você obedeça melhor a ordem de Cristo por meio de Paulo. Porque você assim vai reconhecer melhor como Jesus está cuidando de você. Como Jesus tem feito para cuidar de você, e sua cabeça dura e seu coração empedrado. Pense nos seus presbíteros, eu não vou constrangê-los citando o nome deles, mas pense neles. Crianças, se vocês não sabem quem são os presbíteros da igreja, pergunta para o papai e para a mamãe hoje. Pede para eles falarem os nomes, para eles mostrarem fotos, para eles saberem quem são. Pede para eles te falarem quem são os diáconos da igreja. Pense nesses presbíteros. Gente capaz, gente piedosa, gente sábia. Eu já os vi muito abatidos, cansados, e mesmo assim, cuidando de vocês por horas a fio. Veja os seus presbíteros, considere-os. Eles perdem noites de ver futebol, às vezes está todo mundo em casa vendo futebol, eles estão na reunião do conselho. Às vezes está todo mundo no sábado de sol aproveitando a cidade, o lago, a piscina, seja o que for. Eles estão servindo vocês em reunião de presbitério. Eles sofrem com dores de cabeça e dores de estômago por vocês. Eles perdem horas de Netflix com a família por vocês. Eles se desgastam em conversas de pastoreio. Às vezes chega no final de um dia de trabalho, tudo que ele queria era ir para casa. Não, ele vai encontrar com você para te ensinar, para te admoestar. E ele faz por amor, ele faz por prazer. A minha pergunta é se você reconhece isso. Se você estima essa verdade. O desgaste que eles têm em aulas, em aconselhamentos, em cuidado por vocês. Pense nos seus pastores, Piva e Tarcísio. Queridos, esses homens são altamente qualificados. Eles são gente inteligentíssima, disciplinada, sábia. Eles têm habilidades relacionais, estabilidade emocional. Eu sou testemunha, eu trabalho junto com eles. Esses dois homens podiam ter feito qualquer coisa que eles quisessem. Tenho certeza que eles passariam em qualquer concurso desses. Tenho certeza que eles teriam belas carreiras nessa iniciativa privada se eles quisessem. Mas eles decidiram dedicar a vida a servir ao Senhor por meio de se desgastar por vocês. Vocês apreciam isso? Vocês têm isso em alta consideração? Vocês alguma vez já falaram para algum dos seus presbíteros ou dos seus pastores que vocês são gratos a Deus por isso? Alguma vez? Você valoriza e estima aqueles que cuidam da sua vida espiritual? Ou você vê os seus pastores e presbíteros como um estorvo? No máximo como algo indiferente, como alguém que tanto faz estar ali ou não. Queridos, esse relacionamento é importante e é ótimo nesse tempo de isolamento social, de pandemia, a gente frisar isso. Porque nesse tempo de isolamento, graças a Deus, nós temos tido inúmeras oportunidades de aprender online. Se isso aqui tivesse acontecido na década de 80, que ninguém tinha internet, ninguém tinha nada, a gente já está muito pior. Mas aconteceu agora, numa época em que, depois da revolução digital, a internet está amplamente disponível, a gente tem ferramentas inúmeras, e você deve ter visto quantas conferências online têm acontecido, quantos pastores estão fazendo lives, conversas, entrevistas, talvez você já nem aguente mais de tanto que tem. Conversas, debates, palestras, não falta forma de aprender e de aprender de gente muito boa por aí. Mas há o sério risco de você achar que isso basta. Há o sério risco de você se acostumar nessa fase ao fato de que, eu vou ouvir o pastor tal pela internet, ele é tão bom, ele me alimenta. Eu vou participar de uma conferenciazinha da editora tal, ou da igreja tal, ou do ministério tal. Sabe de uma coisa? Para que eu vou participar de uma igreja quando isso acabar? Eu vou ficar assim mesmo, tá ótimo, tô gostando desse negócio de domingo, eu não preciso acordar e correr me arrumar para a igreja, arrumar as crianças, tá tão bom assim. Eu acordo numa boa, eu dou umas pedaladas, ou eu fico dormindo até tarde. Aí a hora que dá na telha tem um sermãozinho lá gravado, eu sento com as pernas pro ar, eu assisto, aprendo e segue o jogo. Para que é uma igreja? Para que colocar o meu nome no hall de uma igreja? Para me prender? Para ter que prestar contas? Para que fazer isso? Porque é bíblico. Pois o pastor que você admira na internet, que te faz bem, isso é inegável. Ele te alimenta sim com a pregação, com as palestras.
Mas ele não vai presidir sobre você. Ele não vai te admoestar. Tá, ele pode de alguma forma te admoestar via pregação na internet, mas ele não está de olho em você. Ele não vai te aconselhar apropriadamente, te cuidar nos dias maus. No dia da tragédia, no dia da dor, na hora da tristeza, quando você precisar de orientação, quando você precisar de conselho, quando você começar a faltar. O pastor que faz as suas lives para 10 mil pessoas, ele não vai notar se você está ali ou não está. Os pastores da internet podem te abençoar muitíssimo de várias formas, sou grato a Deus por eles. Mas eles não vão cuidar da tua alma no dia a dia. A Bíblia te manda ter em alta estima, em alta consideração e apreço, sabe quem? O seu pastor da sua igreja, os seus presbíteros da sua igreja que estão aí semana após semana, zelando pela tua alma, de joelho dobrado orando por você, perdendo horas e horas do seu lazer para decidir coisas que dizem respeito ao seu bem-estar espiritual. São eles que prestarão conta a teu respeito perante o bom pastor um dia, não o pastor da internet. Quando isso tudo passar, não fuja da igreja. Se aprofunde mais nela, em apreço pelos teus líderes. Perceba, queridos, isso é acerca de Jesus. Isso é acerca de Cristo sendo formado nos seus líderes. Quanto mais os seus líderes parecerem com Jesus, melhor eles vão cuidar de você. E se submeter a eles é um exercício para o teu coração se submeter a Cristo. E nisso você vai estar sendo formado à semelhança de Cristo também, porque ele aprendeu submissão ao Pai. No final das contas, é um sistema projetado pelo próprio Deus para o bem-estar de liderança e liderados, para a similaridade de todos com Cristo e para que assim o nome de Jesus seja honrado, por meio das pessoas observarem o corpo dele, a igreja, visível, palpável, e as pessoas vejam que grande Salvador, que beleza é ver o que esse Cristo faz. Ele pega pessoas quebradas e de natureza rebelde e ele bota esse povo para andar junto em harmonia. Que grande Salvador. Se unir a ele é bom. Se unir a ele é ter certeza de que participamos de uma equipe muito superior a Chicago Bulls, ao que você quiser. E nós temos um líder que se desgasta por nós. Um líder perfeito, que entregou sua vida para que nós fôssemos um. Por que você vai querer ficar fora disso? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque em Cristo nós temos essa unidade. Nós reconhecemos que muitas vezes nós falhamos em ter o correto apreço pelos nossos líderes, por aqueles que ao longo dos anos cuidaram de nossas almas, protegeram nossos corações, zelaram por nós, de formas que às vezes a gente nem imagina. Ajuda-nos, Senhor, a demonstrarmos esse apreço de formas diversas. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos e cuidarmos bem de quem cuida da gente. Em nome de Jesus. Amém.